Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Começando os preparativos aqui da live. E já vou chamar nosso convidado. Enquanto as pessoas vão chegando, enquanto a gente vai acertando os detalhes técnicos, Sâmia, bem-vinda. Boa noite para você. Tô chamando o Danilo nesse momento, mas pode ser que demore um pouquinho. Enquanto isso, vamos dando tempo para o pessoal chegar também. Caso alguém queira assistir, Danilo está chegando. Boa noite, Azene Castro. Na solicitação para o Danilo nesse momento. Bem-vindos vocês. O Danilo resolveu colaborar com a gente. Boa noite, Danilo. Boa noite, Bruno. Tudo bom? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo tranquilo. Então tá bom, então. Esses primeiros minutos são os mais complicados aqui, porque o Instagram, ele não... Às vezes demora um pouquinho para aceitar. Danilo, você me ouve bem? Tô te ouvindo, sim. Maravilha, então. O meu fone que não entrou, deixa eu ver. Eu te ouço muito bem aqui, Danilo. Pronto. Marina Córdova, boa noite, seja bem-vinda. Minha prima. Para essa conversa. Quando tiver aí. Começa a ver o pessoal aí, né, Danilo? A gente prestigiar, né, por essa conversa. Que bacana ter o pessoal aí da sua ponta, dando mais uns pequenos minutos aqui só para dar um tempinho, né, antes da gente poder começar, né? Se mais alguém querer participar, assistir. Perfeito. Sua imagem tá ok, tá? Acho que também minha imagem para você tá legal, né? Tá o meu som também tá bom aí? Tá bom, né? Tá tranquilo, dá para te ouvir. Tá bom. Família presente, né, Sami? Tá assim, tá. Esposa. Isso aí. Acabou de chegar aqui em casa. Pois é, já foi correndo para estar aqui acompanhando com a gente. Bacana demais. Eu vou dando alguns avisos aqui então, né? O primeiro aviso que eu quero dar é, se por acaso alguém não conseguir assistir até o final a live, né, a nossa conversa, eu vou gravar a live, tá? É muito legal que as pessoas possam interagir ao vivo, né? Mas ela vai ser gravada, se alguém não puder ficar até o final, quiser assistir depois, se você estiver assistindo depois, pode deixar um recado para mim, para o Danilo, né? Vou explicar um pouquinho do projeto rapidamente para quem vê o vídeo pela primeira vez aqui. A proposta, a premissa do Desafios Paternos é poder dar lugar a conversas com pais sobre paternidade, sobre os desafios da paternidade, né? E eventualmente eu vou convidando pessoas diferentes aqui para que a gente possa explorar juntos essas diferentes nuances, desafios diferentes da paternidade. E hoje eu tenho o prazer de poder receber o Danilo, né? Danilo é uma pessoa muito especial, pai, como podem imaginar, né? Mas não é qualquer pai, ele vai explicar um pouquinho da história dele já já, né? Assim, para a gente poder conhecer um pouquinho sobre ele, parte desse projeto tem a premissa de conhecer os pais para que as pessoas conheçam bons exemplos, né, de paternidade. E depois eu vou conversar um pouquinho com o Danilo sobre o processo de adoção, processo que ele vivenciou, né, e saber um pouquinho dele, como que é a perspectiva dele de adoção, o que que ele foi descobrindo nesse caminho, né, os desafios que foram enfrentados. Então, vai conversar com o Danilo um pouquinho sobre isso hoje. Eu quero dar um pequeno aviso aqui antes da gente já entrar para a live, porque eu estou em Belo Horizonte e aqui está chovendo. Então, assim, nós temos essa questão climática que pode
Pode ser que acabe a luz, pode ser que eu fique sem energia. Então já vou avisando aí vocês. Olá, Ieda, seja bem-vinda. Vou avisando vocês, caso a live seja cortada, tá? Então, só queria dar esses avisos rápidos. Danilo, fique à vontade para se apresentar do jeito que você quiser, da forma como você quiser. Muito bem. Boa noite a todos. Meu nome é Danilo, sou casado com a Sâmia e nós somos os pais da Maria Raquel. A gente é pai por adoção, tem 1 ano e meio, né? Que a gente se tornamos pais, né? 1 ano e meio que ela está com a gente. Oficialmente, né? Que saiu a sentença, tudo, que acabou o processo, finalizado mesmo, foi em maio desse ano. Então acabou tudo, já certidão de nascimento, tudo certinho, em maio desse ano. Isso depois tem um processo, né? Tem todo um processo, e depois eu posso contar certinho como que isso funciona, né? Eu também, né, sou advogado também, inclusive foi eu que fui o advogado do processo. Isso, inclusive, falar que se tivesse, não aconteceu nenhum problema no nosso processo, graças a Deus, mas se tivesse qualquer tipo de problema, tem uma coisa que eu cheguei a conversar com a minha esposa, eu falei assim, se tiver algum problema, eu não vou atuar. Porque aí já mexe questão emocional, tudo, eu não vou fazer direito. Já é um lugar que ele é difícil, né? Imagino você tá nesse processo, então esse lugar duplo, então, é ainda mais difícil, né, Danilo? Você tá. Se tivesse acontecido algum problema, eu não iria atuar. Mas não aconteceu, foi tudo tranquilo, graças a Deus. E porque senão a gente não ia ser. Não ia conseguir fazer, né? Mas o nosso processo, e a grande maioria dos processos, na verdade, não dão problema. A questão toda é a demora, né? Que aí é outra questão. Mas, tirando isso, foi tudo muito tranquilo, assim, o nosso processo, a parte de conhecer a Maria Raquel, tudo, assim, envolvendo, também foi tudo muito, muito, muito tranquilo. Todo esse processo, tudo que aconteceu, então não tem nenhum contratempo, né? Mas eu e minha esposa, logo quando a gente começou a namorar, né? Desde quando a gente já falava de adoção. A gente fala de adoção há muito tempo, né? Então, para muitas pessoas... Estava ali bem no começo, né, Danilo? Eu já ia te perguntar o que te motivou, já estou entendendo. Você já está entrando aqui, lá no namoro, já tinha essa ideia, já tinha essa concepção de adoção no relacionamento com vocês. Porque a gente, para muitas pessoas, tem algumas pessoas que têm a ideia que a adoção é a segunda opção, né? Para a gente nunca foi isso, né? A adoção para a gente sempre foi a primeira opção. Então, a gente casou em 2015 e a gente sempre conversava sobre isso. E aí, a gente entra, aí quando veio a pandemia, aquela confusão toda, né? A gente não morava em Belo Horizonte, a gente morava em Manaus. A gente morou 3 anos em Manaus. E aí, a gente lá, Manaus, né? Aquela loucura que foi Manaus. E a gente lá no apartamento, falando assim, vamos entrar? Vamos entrar então. A gente conversou em tempo de sobra para conversar, né? Lá, durante a pandemia, tudo. Conversamos tudo e chegamos, não, vamos entrar. E entramos em maio de 2020. E aí, isso teve o trâmite todo. Lá em Manaus, teve a questão, porque 2 etapas, eles tinha a questão, porque eles têm que visitar onde você mora, assistente social, tudo. E por causa da pandemia, isso tudo atrasou bastante. Mas aí a gente foi habilitado mesmo em maio de 2022. Em maio de 2022, a gente é habilitado. E isso, para todo mundo poder entender como que funciona a adoção, é uma coisa até interessante, porque eu sou advogado, já vai fazer 20 anos que eu sou advogado, e é um processo muito diferente. Porque não é uma coisa comum do advogado atuar
atuar num processo de adoção. Né? Não é muito comum. É mais Primeiro, raro, Danilo, uma atuação do advogado dentro da perspectiva de adoção, então? Isso é mais foi, raro? foi. É mais raro a atuação do advogado na perspectiva de Porque adoção? é o seguinte, porque a defensoria pública faz isso de Hum, graça. Porque a defensoria pública, né, obviamente, ela é advogada das pessoas que não têm uma condição financeira boa. Essa é a ideia da defensoria pública. Só que para a adoção especificamente, ela vai para todo mundo. Então, o que acontece? O advogado particular, né, no meu caso, é muito raro. Na verdade, para você ter ideia, nunca me procuraram por um processo de adoção, nesses 20 anos de advocacia. Nunca me procuraram. Então, eu procurei saber, pesquisar, poder fazer. Ele é um processo tranquilo, né? É um processo tranquilo, não tem nada complicado, porque não é um processo, porque normalmente a gente está acostumado, né, no processo judicial, de você entrar contra uma outra pessoa, né? Você entra contra alguém. O processo de adoção não é isso, né? Eu não estou indo contra ninguém, né? Está indo a favor, né, de Exato. várias pessoas, né? A favor de pais e a favor de uma criança que quer ser adotada, né? Exatamente. Exato. E Uhum. aí, para você conseguir, vamos dizer assim, né, terminar o processo de adoção, na verdade são dois processos judiciais, né? Um é para você, o primeiro é para você entrar na fila, né, que a gente chama de o processo de habilitação. Nesse processo, você entra para poder entrar na fila de adoção. E aí você tem várias etapas, né? Uma das etapas, que na minha opinião é a etapa mais difícil, para mim, é a etapa porque você tem que preencher uma ficha assim, como vai ser o seu filho. Uhum. Então você coloca menino, menina, idade, cor, doença. Uhum. Uhum. Então, é uma ficha que você preenche, tem que preencher ela toda. Ela é muito difícil, na minha opinião, ela é muito Essa ficha, ao ser preenchida, já é um movimento de você estar, não sei se é idealizando ou projetando, né? exato. Quem será a criança, como será a criança que você quer adotar, né? Então, ali já é um movimento que você vai fazendo, né? Nessa É, ficha, né? Uhum. é Uhum. o momento mais difícil, né, na minha Uhum. opinião. Porque é um pouco esquisito, sabe? Eu e minha esposa, a gente quase não colocamos menino, menina, a cor, nada disso. A gente não restringiu nada disso, né? E aí a gente colocou apenas a questão da idade, que era de 0 a 8 anos, né? Nosso perfil. E aí a gente foi habilitado. E aí, logo que a gente foi habilitado, a gente volta para Belo Horizonte. E aí, quando a gente volta para Belo Horizonte, o nosso processo também vai para Belo Horizonte também. Ele acompanha vocês, então, no processo, né? Então, Interessante. o processo Uhum. veio para Belo Horizonte. E aí, isso em novembro de 2022. O processo chega em Belo Horizonte. E aí, eu e minha esposa, a gente muda de novo. Só que aí, em abril, só que aí, em maio, o nosso telefone toca. O nosso Uhum. telefone toca dia 25 de maio. O nosso telefone toca. Foi até um dia bem interessante. Eu cheguei para minha esposa, falei com ela, assim, olha, hoje eu vou trabalhar até tarde, estou com muito serviço. Uhum. Uhum. Vou trabalhar até tarde, vai descansar, tá, né, minha sogra estava aqui em casa também, você vai ver um filme, sabe que eu vou trabalhar até tarde. 5 horas da tarde o telefone toca, que é a assistente social falando com a gente da Maria Raquel. Aí, obviamente, eu não trabalho. É. Não tinha Aí vergonha. não tem como, né, Danilo? Há anos esperando esse processo, né? Aí você É, largou levar tudo o na hora, né? Não, o Você telefone. não se importa, eu queria voltar só em dois pontos aqui, eu achei interessante você colocar. Acho que o primeiro é esse, assim, pelo que você está contando aqui, vocês estavam muito abertos, então, né? Vocês Uhum. não tinham uma visão mais restrita, um objetivo, né, em questão de gênero, idade, né? Vocês Não, foram bastante flexíveis nessa escolha, né? Você estava de peito aberto assim, mesmo para receber, né? Qualquer criança que poderia vir, né? é, Nessa faixa etária, é, né? Uhum, uhum, inicialmente, eu estava assim, um pouquinho mais
Eu tinha um pouco mais na cabeça, assim, de um pouco uma criança mais nova. Tá. Só que depois tudo mudou na minha cabeça. Uhum. Tudo mudou e eu realmente eu não quis. E aí eu quis realmente uma criança até 8 anos de idade, foi, na minha opinião, foi excelente. Excelente. E aí, quando a gente recebe o telefonema nosso, a Maria estava com 7 anos e 11 meses. E aí, eles ligam pra a gente quando o telefone toca, que tocou o meu telefone, exatamente esse telefone que eu estou conversando com você aqui agora, me ligaram. Na hora que a gente vê um telefone desconhecido, né, a gente fala assim, é telemarketing, sei lá. Mas eu, Golpe, alguma coisa assim, né? eu tenho que atender, Uhum. porque pode ser um possível cliente, né, tudo. Eu atendo, eu atendo. Então, qualquer telefone que me liga, eu atendo. A não ser aquele 0303 que toca, né? De vez em quando toca o telefone de todo mundo, né? Aí o telefone tocou, e aí na hora que a pessoa se identificou, olha, que tal do Juizado da Infância e Juventude aqui de Belo Horizonte, tudo, comecei a tremer. Comecei a tremer, e aí eu fui na hora chamar minha esposa. Nossa, aí eu e minha esposa, aí eu coloquei no Viva Voz, e aí a gente conversando, e a gente ficou, assim, a gente ficou eufórico, Eufórico, né? né? Eufórico. E aí a gente Uhum. combinou, né, uma videoconferência com a assistente social no dia seguinte. E aí ela conversou com a gente, Uhum. tudo, falou assim da Maria, tudo. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui atrás, porque eu acho que você trouxe uma coisa aqui que estava pensando, né? Talvez o momento que mais marca vocês é o momento em que vem o telefone da confirmação, é o momento onde toca, seria que esse é um dos momentos que mais marcam alguém que está no processo de adoção, porque você falou, mexeu muito, nós ficamos muito mexidos, né? Será que esse é o momento que marca mais no processo de adoção? É, o telefonema, vamos dizer assim, né? Uhum, É o divisor de águas, né? É tipo assim, uhum, uhum, então, aí nesse momento, quando toca e a pessoa fala pra gente, conversa com a gente, tudo, eu e minha esposa, a gente não tinha a menor dúvida. Tipo assim, é ela, sabe? uhum. Não tinha a menor É, dúvida disso. é É claro que como se fosse a cegonha entregando a criança, é, assim, né? Uhum, e uhum, aí a gente. Aí isso foi uma quinta-feira, na sexta a gente faz a videoconferência com ela, e aí ela fala assim: ó, se a gente queria conhecer a Maria Raquel. Eu falei, é óbvio que a gente quer. claro. E aí, é óbvio que a gente quer. E aí a gente combinou, porque a Maria Raquel estava no abrigo, e aí a gente combinou, já ligamos direto para o abrigo, de no sábado ir lá para poder conhecer a Maria. E aí, no sábado, 9 horas da manhã, a gente combinou de chegar lá. É bem interessante, porque à noite, que foi de sexta sábado, que eu e minha esposa a gente quase não dormiu, a gente está extremamente ansioso. E aí a gente falou assim, que horas nós vamos sair para chegar lá? E a gente combinou, falou assim, não, vamos acordar e a gente sai, a gente toma café na rua. Eu e minha esposa, a gente chegou na porta do abrigo, era tipo umas, sei lá, eu acho que não era 8h40, eu acho que não era. Uhum, Aí uhum. chegou e falou assim, nossa, tá muito cedo. Aí falou assim, vamos tomar um café em algum lugar. E tinha uma padaria Um pertinho. comentário rápido da Sam ali abaixo que ela está dizendo, a bolsa estourou. Exato. Logo nesse momento aí. Exatamente, a bolsa estourou. E aí a gente foi tomar o café com um pãozinho, né, da padaria. Né, acabamos de fazer uma coisa que eu adoro. E aí fomos tomando café, tudo, e aí voltamos pro abrigo. E aí, esse dia foi bem assim, marcante pra gente. Assim. Aí esse dia foi Uhum, bem marcante. A gente senta assim na sala, amiga, assim, na sala, a gente senta na uhum. sala e tem tem algumas outras crianças lá também, né? Tudo. As crianças, a gente chega, todo mundo fica olhando pra gente, né? E aí tem a sala da coordenadora, né,
já um pouco distante assim, e teve uma hora que a porta abriu um pouquinho. Aí foi a Ah, primeira vez que eu vi a Maria. Eu vi a Maria de longe, assim, dentro de uma casa, né? Aí eu vi a Maria assim. E aí, a minha esposa abre falou, as portas da esperança, né? exatamente, exatamente. E aí, depois eles querem conversar com a gente. A Maria, eu acho que ela sai para uma outra porta, assim, que a gente não vê a Maria saindo pela porta. Uhum. Acho que ela sai por outra porta. Existiam duas portas. Eu lembro dessa sala. Aí eu e minha esposa, a gente entra, senta no sofá e a gente conversa lá com a assistente social, né, que é a coordenadora, assistente social e a psicóloga da Maria. Aí a gente conversa com elas, tudo e tal, né? E aí depois ela chega e fala, vocês querem conhecer a Maria? Óbvio, né? Só que é aquilo, né? Quando a Maria chegou, aquilo, até a gente também fica assim, e aí? Posso apertar? Fica aquele momento assim, ela também, né? A gente também não quer apressar as coisas também. Uhum. Porque é muito A complexo. antecipação deve ser muito grande, então, né? Para É, vários lados, né? Tem é, vocês, tem ela, tem a é, equipe, uma senhora equipe, né? exato. Para poder É. lidar com toda a situação. Então, Então, um momento de muita antecipação. muita. E, tipo assim, ela também, a gente também não quer assustar a Maria também, né? Então a gente ficou lá sentada, ela veio, a gente abraçou ela, óbvio que abraçamos ela, né, tudo. Aí tem uma foto, aí tem a nossa primeira foto, né? Uhum. Aí a gente tem tudo. E aí, a coordenadora lá chegou assim, Maria, apresenta para eles o abrigo, tudo. Aí a Maria foi apresentar pra gente tudo, mostrou onde que ela dorme, a caminha dela, tudo. Né? As crianças lá são Uhum. muito bem cuidadas. É, então ela mostrou pra gente tudo. Aí a gente ficou lá para almoçar com ela, a gente almoçou com a Maria lá, né? Aí ficamos eu, minha esposa, tudo. A gente almoçou lá, comida deliciosa. Até hoje eu lembro do que eu almocei. É, então, Como um evento ele é muito marcante, né, Dani? Eu imagino que várias associações da memória foram feitas, né? Então muita. você consegue, é isso que eu estou dizendo, você está Eu conseguindo descrever motivo. com perfeição esse É, momento, né? Porque ele é um momento muito emocionante. Nossa emoção está ligada com a memória, né? Então lembramos de coisas que têm grande impacto é. nas nossas vidas, impacto emocional, né? Então você está conseguindo descrever muito bem esse momento, né? Assim, tem algo que eu queria perguntar quando você falou da Maria agora, né? Nesse exato momento você já sabe que você está ali para adotá-la, mas ela já tem essa consciência também? Isso Tem. já A está com gente. vocês, são os pais, digamos assim, dela já É, tem. Uhum, isso, uhum, desde o início, que a gente, principalmente minha esposa estudou muito. Minha esposa leu livro atrás de livro sobre adoção, uhum, é, é, bastante. E aí a gente conversava muito também. E a adoção não pode ser um tabu, uhum, né? Não pode ser um tabu. Pelo contrário, ela é um motivo de orgulho mesmo. Ela é um orgulho nosso e a Maria tem total noção disso sobre essa questão. Isso a gente não esconde de ninguém, não quer esconder e não tem que esconder, uhum, né? Então, aí nessa história toda, né? Teve esse período quando a gente vai para o abrigo, é o que na lei lá fala que é o período de aproximação, né? Para ver se tem uma conexão, né, assim, dos pais com a criança. E a nossa conexão com a Maria, ela foi muito forte desde o início. uhum, Desde uhum, o início. uhum, Desde o início. Né? Esse dia no abrigo, a gente almoçou lá, ficamos lá, eu e minha esposa, a gente ficou assim, cansado mentalmente, vamos dizer assim, sabe? Quando a gente saiu de lá, a gente falou assim, meu Deus. Aí a gente voltamos, a gente estava na casa, né, estava na casa da minha sogra, e aí a gente chegou e falou assim, e agora? E aí a gente ficou assim, meu Deus, e agora? E já tinha combinado no domingo de passear com a Maria. E aí a gente levou a Maria no domingo cedinho. Aí tem uma parte engraçada disso. A gente vai passear com a Maria. A gente pega ela cedinho no abrigo e vai passear.
Aí, inclusive, meu notebook, meu celular aqui está apoiado no notebook. A minha foto de plano de fundo aqui é desse passeio. Aí a gente está lá. A gente falou assim, e agora? Como é que a gente faz? Aí a gente fez uma mochila, aí a gente colocou umas uvas, assim, não, se ela sentir fome, tudo, vamos levar umas uvas, vamos colocar umas coisinhas aqui, tudo tal, né? Menor ideia, né? Essa questão da adoção, né? A gente, numa quinta-feira, eu achei que eu ia trabalhar até tarde, no sábado eu estava conhecendo minha filha. A adoção, assim, não tem 9 meses de preparação. Esse é Né? um ponto importante que você está trazendo, né? Acho que eu iria destacar 2 pontos aqui, mas esse é muito importante, né? Porque na gestação, comparado ao processo de adoção, né? Há uma previsibilidade maior de quando a criança, o bebê, vai chegar, né? Então, depois de 9 meses ali, você supostamente já vai receber, né? Mas no caso da adoção, não, né? No caso da adoção, esse tempo, eu já ouvi diversos tempos, né? Eu já ouvi 2 anos, eu já ouvi 3 anos, né? Você está contando hoje de uma experiência que foi 1 ano e meio. Estou correto, assim, né? Desde que a gente entrou como primeiro processo até conhecer a Maria, foram 4 anos. Mas quando a gente foi da habilitação nossa, quando a gente entrou na fila, vamos dizer assim, até conhecer a Maria, foi 4 anos, desculpa. Quando a gente entrou com o processo até conhecer a Maria, foram 3 anos. 3 anos. 3 anos, porque foi 2020 que a gente entra com o processo e conhece a Maria em 2023. Pois é, esse é um ponto muito importante que você está trazendo agora, né? Comentário rápido do Lucas ali, né? A história de vocês é linda. Então, ele está aí reforçando, né, a história de vocês. Porque 3 anos, né? Desejando muito a paternidade. Ou seja, e nosso título da live hoje é assim: será que existe paternidade sem adoção, né? Tentaremos responder daqui a pouco, né, com as nossas experiências aqui. Mas uma coisa fica clara para mim: alguém que aguarda 3 anos quer muito ser pai. Acho que é o primeiro ponto assim, que eu queria destacar, né, na sua história, que quer muito, porque é um tempo considerável da sua vida, que você está ali desejando, querendo, insistindo, lutando por isso, passando por um processo que pode ser burocrático, né? Então, assim, é um desejo muito forte, né, de ser pai. Então, a primeira coisa que eu queria só fazer essa observação, e a outra, e só para ficar claro para mim, né, porque a história de vocês é uma história diferente de vários casais, né? Como você mesmo pontuou, muitos casais optam pela adoção como um plano B, né? E você já deixou claro, não, desde o começo eu queria isso. Isso é muito claro, né? O desejo, né? E você compreende o porquê dessa importância? É claro para você o porquê isso é tão importante? Né? Eu não sei, para mim, assim, por quê, assim, sabe? A minha esposa também é filha por adoção, mas não é uma coisa que eu sempre quis, sabe? Assim, é uma coisa... É engraçado, assim, a gente é adolescente, a gente está com seus 20 e poucos anos, é uma coisa que a gente não conversa muito com amigos, né? Como que eu quero ser? É uma coisa que a gente não conversa muito. Mas mas é uma coisa que eu sempre quis, sabe? Eu sempre quis, tive vontade disso. A minha esposa também, né? Então, você tem ideia, a gente, logo no início do namoro, a gente nem falava em casamento. A gente já falava nessa questão da adoção. Então, por que? Eu não sei. Mas é uma coisa que eu sempre quis. Né? É uma coisa que eu sempre quis. Minha esposa também. Então, independente de uma explicação, né, o mais importante é que isso sempre esteve aí. Esse desejo de ser pai, pai por adoção, né? De realizar sua paternidade dessa forma. Sempre teve e está se realizando, está sendo um momento muito belo para vocês, né? Que é o que você estava contando agora há pouco. Né? Mas a questão da adoção, assim, a gente... existe muito preconceito, né? Em relação à adoção, assim. Quais seriam os maiores preconceitos a respeito da adoção, Daniel? Isso é muito histórico, né? Porque você pegar, antigamente,
Você tinha o famoso pegar para criar, né? Antigamente existia muito isso, pegar para criar, né? Isso já é na minha opinião, um preconceito gigante. E existia muito também, antigamente, a questão de adotar uma criança, mas para ser trabalhador doméstico, para ser o empregado da casa. Isso antigamente existia muito isso, né? E, é, e a adoção no Brasil, ela, ela vem evoluindo, né? Ela vem evoluindo. Antigamente você tinha a famosa adoção à brasileira, né? Que era o bebê que nascia no hospital já era entregue direto para outra pessoa, né? E aí era a adoção à brasileira. Hoje isso é ilegal, tá? Se não me engano, acho que é crime. Não tenho certeza, mas eu acho que mas é ilegal, tá? Hoje você tem todo o procedimento certinho de como tem que ser feito para fazer a adoção. E isso, acho que é questão histórica. Isso existe questão do preconceito, né? Da adoção. Tem até um caso, eu vou falar até uma coisa minha, que aconteceu. Eu levei a Maria Raquel na natação, e eu estava lá na natação, trabalhando, e chegou uma senhora. Na hora que chegou a senhora, ela falou assim, ela tá nadando bem e tal, já nada há muito tempo. Eu falei assim, olha, tem pouco tempo que ela nada, que ela está nadando, fazendo a natação aqui, e ela não sabia nadar antes. Ela não sabia nadar, vocês não tinham colocado ela na natação. Eu falei assim, olha, ela é nossa filha por adoção. Então, até pouco tempo com a gente, então ela começou a natação agora. Aí ela virou para mim e falou assim, mas você não vai ter o de vocês? Aí eu cheguei e falei assim, ó, eu tenho. Ela. Aí ela chegou e ela repetiu. Não, o de vocês. Assim, aí eu tenho. Ela. Aí eu falei umas 2, 3 vezes, aí depois ela parou. Sabe? Tipo assim, eu tenho a minha. Curioso, né? É isso mesmo que você está dizendo, né? O preconceito, a insistência, como se não fosse. E me parece que é necessário ser bastante firme nesse momento, né? Para dizer assim, mas ela é nossa, né? Ela é nossa. Dizer 3 vezes, né? Até que a pessoa cai em si, né? A respeito desse ponto. Eu acho, por exemplo, que isso me linka uma pergunta agora, né? Eu acho que me mandaram essa pergunta para te perguntar, eu queria colocar aqui, quais seriam os maiores desafios da paternidade adotiva, de um processo de adoção? A questão toda é o seguinte, toda criança que está para adoção, alguma coisa aconteceu com essa criança, óbvio, né? Uma criança bem cuidada, ela jamais vai para adoção. Isso não acontece. Então, existe um histórico, tá? O histórico, existe um histórico. Tem crianças, a partir do momento que eu e minha esposa, por exemplo, a gente vai em grupos de adoção. Minha mãe. Minha neta, a vovó está afirmando. Minha neta. Aí, a gente vai em grupo de adoção, a gente escuta muitas histórias. Muitas histórias. Então, a questão toda é saber lidar com esse histórico. Né? É saber lidar. O ponto que você está colocando nesse momento agora é assim, um dos maiores desafios é justamente saber que em vários processos de adoção você vai ter que lidar com o histórico da criança. Você vai ter que lidar com o histórico que está ali, né? E muitas vezes não é um histórico fácil, né, Dani? Houve histórias complicadas. Houve histórias complicadas. E tipo assim, mas e tem histórias muito legais. Muito legais. A gente ouviu uma história recentemente de uma pessoa que queria adotar um, chegou lá, descobriu que essa pessoa, acho que queria adotar 2, desculpa. Chegou lá, tinha mais 4 irmãos, ele adotou 6, um casal. Então, tipo assim, mas tem umas histórias bem legais também, óbvio que tem umas mais difíceis, óbvio que tem. Mas o que eu acho, isso eu acho que é intrínseco à paternidade, de uma forma geral. A paternidade, de uma forma geral, né, ela tem as suas dificuldades. Isso. Então, Maria Raquel, por exemplo, tem as questões de criança mesmo, normal. Né?
Maria Raquel não gosta de dormir cedo. Um monte de criança, não, sabe? Mas não gosta. Maria Raquel não gosta de brócolis. Tá mal, igual toda criança. Igual toda criança. Então, mas tem algumas coisas do passado que você tem que saber lidar. Né? Ok. Seria, por exemplo, lidar com a história da criança adotada é uma particularidade do processo de adoção, né? Então, isso, mas o que você está ressaltando é, independente disso, o que você terá é uma paternidade. É uma paternidade, como toda outra paternidade, você terá que lidar com essa criança no passado, sim, por causa do processo de adoção, mas mais importante de tudo, né, é no presente e no futuro, como qualquer criança. Você lidar com essas dificuldades comuns, né? Por exemplo, a gente está aqui o Colégio da Maria, eu converso com os outros pais. Tem dificuldades dos filhos biológicos, né, dos outros pais, que a Maria não tem dificuldade. E tem algumas dificuldades que a Maria tem que os outros não têm. Isso é normal, sabe? Isso acontece, essa questão na escola, no dia a dia de casa, tudo isso, para mim, assim, eu vejo, né, por exemplo, assim, vendo assim, por exemplo, minhas sobrinhas, né, com relação ao meu irmão, tem as dificuldades também, muita coisa muito parecida, muito parecida. Então, a adoção tem as suas peculiaridades, acho que principalmente essa questão do histórico, e tem que saber lidar com ele. Ele não pode ser reprimido. Ele tem a criança falar dele, ela tem que ter um lugar de segurança para poder falar desse passado. Muito importante terapia, muito importante, né? A Maria fala terapia, tudo, muito importante. E ela tem total liberdade com a gente também de contar as coisas dela também, contar a história dela. A história é dela, né? Então, como se você dissesse assim, que esse passado ele não pode ser omitido, né? Ele precisa ter um espaço dentro de casa e fora dele também. Por exemplo, aí uma importância da psicologia nesse processo, né? Porque se for um passado principalmente muito complexo, difícil, né? Alguns casos envolvem abuso e tudo mais, essa criança precisa de um lugar como a terapia para poder falar a respeito, né? De um movimento difícil, de um movimento complicado. Então, o passado ele não pode ser apagado, ele não pode ser simplesmente agora, assim, claro, ter uma nova vida, claro, mas ele também não pode ser jogado fora, né? Tem que ser, de certa forma, ter esse espaço, ele ser preservado, né? Isso aí é até o que a psicóloga Maria fala, e também a minha esposa, que leu muita coisa, né? Ressignificar esse passado, né? Então, isso aí é uma coisa que aqui em casa, tudo, a Maria tem total liberdade de conversar sobre esses assuntos com a gente, que a gente está ali para poder apoiar, para poder acolher ela nesses momentos. E já aconteceram alguns tudo, né, dela contando o passado dela pra gente. E aí a gente está ali, né, como pai, ela entender ali, que ali, eu e minha esposa, a gente tá ali para acolher, a gente é o porto seguro dela ali, né, que esse passado ali, a gente está ali para ouvi-la, né, para que ela pode contar com a gente, poder conversar o que ela bem entender. E a gente conversa com a Maria. A gente conversa, a gente senta com ela e conversa, né? E é muito interessante assim, o retorno que a gente tem dela assim, em relação a esses assuntos. A gente acha que a criança não entende conversa séria, entende sim. Entende sim. Então a gente senta, conversa com ela. Destacar então a importância constante do diálogo como forma de manter e construir esse vínculo com ela, né? Dar esse espaço para a criança poder falar a respeito do passado dela. Então, esse diálogo é a cola importantíssima, diária, né? Que vocês têm para poder construir isso, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui de uma pessoa que está perguntando assim, bom, qual seria o maior conselho ou os maiores conselhos que você poderia dar para alguém que está querendo adotar? Me fizeram essa pergunta aqui, eu estou te repassando. Quais seriam os melhores conselhos aí para quem quer adotar? Olha, uma das coisas que eu acho que ajudou muito, e eu acho que até hoje, isso assim, que foi essencial, foi uma coisa que a minha esposa fez,
E que eu acho assim, aí ela me ensinava, porque a minha esposa leu muito, estudou muito sobre a adoção. E eu não fiz igual ela, eu não fiz, mas a gente conversava muito. A gente conversava muito. Esse estudo que minha esposa fez, a conversa do casal, isso é essencial. Você tem que estar preparado para quando o momento chegar. Então, entender algumas coisas que são intrínsecas à adoção, sabe? Existem algumas coisas que acontecem na adoção que é específico da adoção. Então, tipo assim, é muito comum, quando uma criança chega, né, através da adoção, ela ter um pouquinho ela infantilizar um pouco. Uhum. Isso é muito comum. Então, de vez em quando aconteceu, a gente já esperava que isso acontecesse, que isso fosse acontecer. Por quê? Porque a gente já tinha sido informado disso. Certo. Sabe? É como se, ou seja, o estudo que vocês fizeram previamente, principalmente está falando da sua esposa, né? Ele ajuda você a ter um repertório para poder lidar com uma situação que geralmente ela é prevista, né? Então, quando vocês viram, vocês já sabiam, né? Então, o primeiro conselho, pelo que eu estou entendendo, é assim, estude o que você puder a respeito do processo de adoção, né? E o outro que eu estou entendendo também na tua fala é mantenha um diálogo entre o casal também, né? Eu acho que aí você estava destacando também, né? Porque tem muita coisa. Conversar sobre tudo que acontece, assim, na verdade, né? Porque tem coisa que acontece na minha frente, tem coisa que acontece na frente da minha esposa. Então a gente saber, né, o que está acontecendo, entender o que está acontecendo também. Porque a gente também tem que conhecer gente, você tem que conhecer seu filho, né? Tipo assim, ele chegou ali, mas eu também tenho que conhecer. Né? E isso a própria criança também, ela vai se soltando aos poucos. Achar que vai chegar já pulando, não é bem assim que funciona, ela vai se soltando aos poucos, sabe? Tem algumas histórias da Marisa muito interessantes, porque, por exemplo, quando ela chegou pra gente, eu acho que ela não queria desagradar a gente de jeito nenhum, então tudo que a gente dava para ela comer, ela comia, tudo. E aí tem algumas coisas bem interessantes assim, que, por exemplo, eu amo queijo, adoro queijo, bom, né? Mineiro, adora queijo. E de vez em quando, assim, até minha sogra também, que adora queijo, a gente cortava um pedaço de queijo e dava para Maria. E ela comia, sabe? Hoje, ela já falou assim, abertamente, que ela não gosta de queijo. Porque hoje ela já se soltou. Ela já está sendo a Maria. Sabe? Ela já está sendo a Maria. O que ela gosta e o que ela não gosta. Então ela já está falando com a gente. Eu brinquei com brócolis aqui, porque no início ela já falou com a gente que gostava de brócolis. Hoje ela fala claramente que não gosta de brócolis. Então esse é um outro ponto muito interessante, né? Porque vocês têm um processo de se conhecerem e até que esse processo aconteça, parece que, por exemplo, no caso dela, é um movimento muito grande. Eu vou fazer de tudo para ser aceita, né? Então, mas isso ainda não é ela. Isso é um movimento, pelo que você está descrevendo, né? Eu vou fazer de tudo para ser aceito. Mas se mantém-se uma boa relação, né? É o que vocês estão fazendo, né? Ela vai se permitindo ser de fato ela mesma. Ou seja, até eu posso dizer para papai e mamãe que não gostam de brócolis e não vão me mandar embora por causa disso. Então, posso ser eu mesma, né? Achei que você está destacando, né? E a paciência, então, com esse processo de adaptação entre vocês, entre todos, né? Entre você enquanto pai aqui, por exemplo, e ela, no sentido de ela vai se revelando, a criança vai se revelando para vocês. Ela não vai chegar pronta, ela não vai chegar constituída, tomando posse de si, ela vai se adequando também a você. A gente vai conhecendo ela também vai conhecendo a gente, ela vai sentindo isso, porque é ela que veio para o nosso mundo. Então, tipo assim, é muita mudança, você para pensar, é muita mudança para uma criança, muita mudança. Então, é ela que veio para o nosso mundo. Então, a gente está conhecendo ela está conhecendo a gente. E ela também, assim, até ela adquirir confiança na gente. Então, por exemplo, a Maria, quando a gente andava na rua, a Maria andava do nosso lado.
E sempre de olho na gente. Hoje, se sai correndo, fazendo estrelinha, fazendo um monte de Uhum. coisa, porque ela sabe que a gente está ali, sabe? Aí ela já sabe que a É. gente está ali. Então, Vocês vão isso é mostrando cada vez mais que vocês são um lugar de referência, de exato. segurança, É, né? E aí você vai percebendo que ela vai podendo se soltar, né? é, Uhum. é. Então ela vai se soltando. E isso realmente é com o tempo, sabe? E com o tempo você vai conhecendo, a Maria vai conhecendo você, você vai conhecendo a Maria vai entendendo a dinâmica da casa, né? Porque é tudo novidade. É tudo novidade, sabe? É uma cama nova, um travesseiro novo, sabe? É tudo novidade para ela. Então, também tem que entender esse lado também, né? Tipo assim, também de não colocar muita coisa na cabeça. Já é muita coisa, né? Já Sim. é muita coisa. Mas não aumentar O isso. processo em si ele já é muito, né, Danilo? Vocês já estão vivenciando tantas coisas, né? Então, assim, então é evitar não pressionar, evitar ser paciente Sim, com esse processo, sim. e se houver essa confiança, né? Acho que É, me essa palavra aqui também. Se houver essa é. confiança, acontecerá de forma Uhum, gradual, de forma natural para vocês, né? Uhum. é. A Um Maria, comentário rápido aqui, só para o pessoal, né? claro. O pessoal, às vezes entra, sai alguém aqui. Se alguém quiser deixar um comentário, uma dúvida para o Danilo, tá? Eu já Uhum, peguei algumas perguntas e estou passando para ele, né? Vamos estender um pouquinho aqui para daqui uns 10, uns 15 minutos mais de conversa, e depois a gente vai encerrando, né? Então, uhum, assim, o Danilo está contando esse processo, então, assim, das várias dicas que ele deu aqui, né, Danilo? uhum. Estudar, manter o diálogo na sua relação enquanto casal, É, é, e a paciência também. é. São três grandes dicas que o Danilo está dando aqui para poder, ele que passou por um processo de 3 anos de adoção, Uhum, né, assim, de um processo inteiro, né, de três é. anos, 3 anos ou seja, inteiro. muita paciência, né, É, Danilo? Muita conversa, muito estudo, ter conhecimento que o processo ele pode de fato ser muito pode. demorado, né? Então, tudo isso foi um aporte que ajudou vocês, né? É. Essa questão da Diga. demora, tem muita gente, por exemplo, assim, que é um bebê. Naquela ficha que preenche, coloca lá, até 1 ano, até 6 meses. Isso vai demorar mais. Pode ter certeza disso. Quanto mais limitar, Uhum, mais demorado vai ser, né? É uhum, óbvio. uhum, Então, é igual, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que a maioria das pessoas coloca, por exemplo, menina, aham, né? A maioria das pessoas coloca menina e bebê, né? Então, o que acontece? Tem mais gente, então demora mais. Isso é bem assim. Eu e minha ok. esposa, a gente não restringimos nesse sentido. Mas tem gente que fica mais tempo na fila e É está bem, muito atrelado a isso também, isso tá? mesmo, E né? a pessoa restringe mais também na hora de preencher Uhum, aquela ficha que eu falei que é uma parte difícil do processo, ok. né? Não é fácil, não é O fácil, né? Rogério está deixando ali um recado, né? Ele está escutando aqui. Muito legal o depoimento, emocionante. E parabéns para o casal, assim, porque realmente é uma senhora empreitada, né, É. Danilo? Ser Lidar pai, né? com. Ser pai e mãe Exatamente, exatamente. E é um me exemplo. remete, então, à pergunta, né, da nossa live, assim, que existe paternidade sem adoção, né? É, na minha opinião, Eu não. quero opinar sobre o assunto, mas eu vou deixar o Danilo falar primeiro, né, Danilo? Eis a É, grande na minha opinião, não. pergunta, né? A adoção, eu acho que ela acontece em todas as relações de pai e filho, de mãe e filho. Tem que ter adoção. Porque, na minha opinião, a adotar é exatamente você ter aquela pessoa. Porque falar assim, que a gente vê, né? Tem casos, aparecem no jornal, tal, não sei o quê, casos problemáticos de pai com filhos, né? Isso a gente vê constantemente. E é engraçado, porque quando tem vários casos problemáticos, a gente sabe disso, de pais e filhos biológicos. Mas aí é que está outro preconceito também em relação à adoção. Se é um filho adotivo, a manchete aparece. Filho adotivo faz isso com o pai. Né? É uma coisa que eu falo assim, gente, se a Richthofen fosse adotada, iam colocar a culpa na adoção. Aham. Então, é uma coisa que faz o menor sentido. Tá? É, então, nesse caso, na minha opinião, a adoção, que é a ideia de criar vínculo, né? Isso acontece em
qualquer situação. Uhum. Né? Do filho biológico ou filho por adoção. Em qualquer um desses casos, você tem que criar o vínculo. Né? O vínculo tem que ser criado ali. Aquele filho tem que ver o pai e a mãe ali como um porto seguro dele. Né? Aquele casal ali que vai educar, que vai cuidar, né? Que vai ali, que vai abraçar. Então, isso é a adoção. Né? Isso é a adoção. Uhum. Então, em minha opinião, não existe paternidade sem adoção. Pouco importa a forma como aquele pai virou pai ou como o filho virou filho. Isso pouco importa. Porque obrigatoriamente tem que ter adoção. Essa ligação, né? Que ela não é biológica. Né? Ela não é biológica. Então. É muito interessante mesmo esse verbo, né? Eu estou pensando nele aqui, e é isso mesmo que você falou, né? Em primeiro lugar, né? Não tem como ser pai se você não adota uma criança, um bebê, não tem jeito, né? Não. Ou seja, você pode gestar um filho, ter participado da gestação, e isso não te torna pai, né? Você, pelo menos aqui estamos falando, né, gente, num processo, ele é um processo emocional, um processo filosófico, um processo, né, psicológico, né, de vínculo, né? Sei que há outras questões de esfera jurídica, né, que a pessoa é o pai de tal criança, né? Mas acho que o ponto que está sendo tocado é justamente esse: não tem como você ser pai sem adotar. E o Danilo está colocando a primeira pontuação muito legal, né? Assim, toda relação é isso. Você precisa adotar. Qualquer paternidade que se exerça, você precisa adotar. Então, adotar a criança em primeiro lugar. Eu gosto muito do verbo porque acho que ele transmite, ou seja, adotar uma criança e adotar uma postura, né? Uma postura completamente diferente. Adotar um lugar, adotar uma função, né? Ou seja, o adotar ele vai muito além do que apenas um processo, que já é um processão, né, Danilo? De você conseguir ter direito de adotar, né, uma criança. Mas ele não para, ele é um processo de atitude, de postura, né? De adotar em várias esferas, né? Adotar com carinho, adotar o lugar, a função, adotar a criança, adotar várias coisas. Então, adotar, ele é um verbo fantástico para a gente poder pensar o que seria uma paternidade. Né? Então, respondendo a pergunta aí, né, da live que a gente quis deixar um pouco mais para o final, né? É isso, não tem como, não tem jeito de você ser pai sem adotar. Né? E precisa, e é aquilo, você vai descobrindo também ser pai. Eu fui descobrindo ser pai. Né? Eu estava falando do primeiro dia que a gente saiu com a Maria, aí saiu com ela tudo, aí demos uva para ela tudo, aí teve uma hora que ela virou para mim e falou assim: eu tô com fome. Já era 1h da tarde e a gente tinha esquecido de almoçar. Então eu falei assim: nossa, aquilo, né? É que aqui dali eu estava aprendendo ainda a ser pai. Hoje já tem horário para tudo. Daqui a pouco ela tem que dormir, eu já sei disso. Eu vou desligar aqui e vou ter que colocar ela para dormir. Provavelmente minha esposa já deu a janta para ela. Então hoje eu já sei os horários. Mas ali eu estava aprendendo ainda. Né? Estava aprendendo. Isso é com o tempo. É com o tempo, sabe? Então eu vou aprendendo, vou começando a conhecer a Maria também. Hoje, né, já sei o que ela gosta, o que ela não gosta. Tudo isso já vou sabendo já, né? Já vou fazendo as coisas assim, o que eu tenho que fazer ali, o que eu tenho que fazer aqui. Eu e minha esposa a gente já conhece. Então, essa questão da paternidade, assim, você vai aprendendo com o tempo. Você vai aprendendo com o tempo. Né? A gente está conversando disso, né, Danilo? Sabemos, então, que ele é um processo, em vários sentidos. Um processo emocional, um processo jurídico também, um processo, né? Mas, por acaso, tem algum dia em que você olhou e falou assim: eu sou o pai? Em que você talvez fez essa afirmação aí dentro. Teve algum momento em que isso aconteceu? Ainda que sabemos que é um processo, mas teve algum momento em que você disse: eu sou pai? Olha, Esse insight, assim, né? Eu não sei se fala um dia específico. Ó, eu vou falar que um dia que a Maria chegou pra gente, dia
que ela veio, que a gente pegou o tempo de guarda, veio pra família tudo em junho. Um mês depois já era o Dia dos Pais, né? Um mês depois, um mês e pouquinho. E aí a gente teve um evento na escola que a Maria, eu fui, só foram os pais, e a Maria não apresentou direito, ela ficou retraída, ela ficou fechada. E, e aí, no final, todas as crianças correram em direção aos pais. A Maria correu em direção à porta. E aí, beleza. Mas aí eu fui atrás, falei, adorei a apresentação, tal, não sei o que, falei com ela, conversei com ela, abracei ela, falei que foi muito legal a apresentação que ela fez, tal, tal, tal. E de lá a gente saiu, a gente foi no shopping, porque estava tendo um negócio gigante lá de pular-pulo, um negócio gigante lá. E aí a gente foi. E aí saímos do carro. E aí, na hora que a gente saiu do carro, a Maria, nessa época, a gente fala a questão da infantilização, a Maria pulou no meu colo. A Maria pulou no meu colo. E ela estava no meu colo. E aí minha esposa quis ir ao banheiro. Ela foi ao banheiro, só ficou eu e a Maria. Só ficou eu e a Maria. Naquele momento ali. Logo depois desse dia que ela não apresentou direito esse Dia dos Pais. E ela virou para mim, nessa hora que estava só nós dois, ela pegou no meu rosto assim e falou assim, você é o melhor pai do mundo. Isso aí mexeu muito comigo. Então, foi até uma coisa que eu até comentei na época com a minha mãe, e aí minha mãe falou uma coisa, Danilo, isso aí foi muito melhor do que ela ter apresentado direito. E realmente é. Muito melhor. Então, isso foi uma coisa. Tinha pouco tempo que ela estava com a gente e ela falou isso. Então, isso, falar assim, uma das primeiras coisas que ela fez que mexeu comigo foi isso. Quer declaração mais personalizada do que essa, né, Danilo? Mais íntimo, pegar no seu rosto, olhar no teu olho e dizer que é o melhor pai do mundo, assim. Se você não tinha clareza até então, ela te aterrou, né, assim, para esse lugar, e foi muito legal. Comentário rápido ali do Rafael. O Rafael está com a gente da nossa primeira conversa, né? Está acompanhando aqui a gente hoje também. Ele disse assim, é um processo de conhecimento mútuo também, né? A gente estava falando justamente disso, porque assim como toda paternidade, né? Você irá conhecer a sua criança, irá conhecendo, ela vai te conhecendo, né? Você vai se conhecendo enquanto pai. Então é mútuo, vários sentidos, isso é mútuo, né? Esse conhecimento ele vai se dando. E por final ele está dizendo, acho que talvez depois da sua história, Daniela, assim, que sensacional. Sensacional esse momento para você na hora que ela pega no teu rosto e faz essa declaração para você. Então, assim, isso aí foi muito legal, né? E, tipo assim, tinha um mês que ela estava com a gente, né? Um mês e uma semana, né? Então, tinha pouquíssimo tempo ainda. Então, mesmo assim, foi muito legal esse dia, assim. Esse dia marcou pra mim, assim, sabe? Aí, quando minha esposa chegou, né? Quando ela voltou, aí eu contei pra ela também, foi bem legal. Aí a gente foi no brinquedão lá. Aí foi um dia sensacional. Foi um dia sensacional. Né? É engraçado, assim. E as coisas, por exemplo, quando teve esse Dia dos Pais, tinha um mês só que a gente estava com a Maria. Esse ano teve de novo. Pô, esse ano, assim, já tinha bastante tempo. Eu vi que estava muito mais forte, sabe? Dia dos Pais, assim. Então, foi muito legal. Então, a questão da construção, né? A questão da construção. Né? O vínculo também é construído. Hoje, o vínculo que a gente tem com ela, né, eu e minha esposa, assim, com ela, é muito grande. É muito grande, assim, sabe? Hoje, assim, eu acordo cedinho, vamos falar aqui, eu acordo cedinho, adoro tomar um cafezinho. E, enfim, aí eu coloco uma série, um filme, eu acordo 5 horas da manhã. Aí eu coloco café e eu vejo uma série, um filme e tal, de manhãzinha. Aí quando a Maria acorda um pouco mais cedo, ela vem no sofá e deita no meu lado, assim, encostando em mim. Isso antigamente não aconteceria, hoje acontece, sabe? Então são algumas coisas bem legais, assim, que acontecem por causa do que foi criado. Exatamente. Acho que você está destacando tanto em nossa conversa hoje, que para além de
adotar, né, essa construção de vínculo que vai acontecendo, né? Ela é universal, essa construção de vínculo, né? Então, esse é um momento muito legal, né? Você está ali, e hoje, de repente, ela vai automaticamente, ele senta do teu lado, e pronto, já se estabeleceu. É uma nova realidade para todos vocês, né? Eu tenho uma pergunta aqui que faltou, que uma pessoa me mandou, né? Que ela perguntou assim na caixinha: você sente que a adoção trouxe uma nova compreensão sobre o que significa ser pai? A adoção? Não, porque, na verdade, o ser pai, para mim, eu acho que eu não diferencio Ok. a questão da adoção ou do biológico. Então, não é, a minha compreensão foi por ser pai. Então, claro que hoje hoje eu entendo o que é ser pai. Antes, se você não vai, você não tem noção disso, né? Então, mas eu não acho que foi por ter sido pai, né? Era o meu lugar. Essa foi a nova compreensão, né? É, Respondendo a pergunta da pessoa, né? Porque esse é um dos pontos muito legais que a gente está tendo aqui na nossa conversa, que assim, gente, esse lugar de paternidade, independente se ele é da gestação ou da adoção, né? Assim, ainda que a adoção tenha, né? Ele não muda. O que é a novidade para o Danilo é o ser pai. Essa é a novidade para ele. aí isso sim, isso mudou por Isso completo. aí, pois é. Então, sim, então vamos incrementar, talvez, né, essa pergunta, considerando que o Dani está falando, né? Ser É, pai mudou muita coisa na tua vida, mudou, Dani? mudou, Uhum, mudou. uhum. Por completo. Minha vida, horário, estudo. Muito engraçado. No ano, eu gosto muito de rock and roll. Então, aí eu tenho o aplicativo Deezer. Logo quando a Maria chegou, a gente colocava Brilha, Brilha, Estrelinha para dormir. E eu colocava aquilo no loop. Então tocou várias e várias vezes. Aí na hora que veio o histórico de músicas do Deezer, para mim, a primeira era Brilha, Brilha, Estrelinha e a segunda era Sepultura. Então, é a diferença, né, de ser pai. A primeira era Brilha, Brilha, Estrelinha e a segunda era Sepultura. Ou seja, é um marco, Então assim, são várias mudanças, até no Deezer. ou seja, passa na frente, né? Simbolicamente falando, passou na frente até Fácil. mesmo do meu rock, né? Exatamente, exatamente. Ô Danilo, Então, por causa do tempo, a gente já precisa começar os devidos encerramentos. Aqui eu estipulo 1 hora de live, né, para a gente poder ter essa conversa. Dá um tempinho aqui também, se alguém quiser fazer mais uma última pergunta, né? E talvez conversando com você, assim, você teria um recado para as pessoas a respeito desse processo? Alguma coisa que você gostaria de dizer para as pessoas, seja do processo de adoção, seja do processo de paternidade, alguma coisa que vem, assim, em termos de recado para as pessoas? o recado que eu daria seria o seguinte: para as pessoas que querem adotar, né, passar pelo processo de adoção, eu acho muito interessante realmente estudar, fazer os cursos. Existe, quando você está no processo de habilitação, existem os cursos que são feitos. Leva a sério mesmo, entenda a real situação mesmo, que isso é muito importante, né? E se preparar para a criança, né? Porque, por exemplo, a Maria ela é muito tranquila. Maria é um doce, muito tranquila, Maria. Mas eu e minha esposa estava se preparando para qualquer criança que chegasse, sabe? Então, isso eu acho muito importante. Eu acho que o segundo ponto, se eu tivesse que dar algum recado, na verdade, as pessoas não diferenciarem, sabe? Filho biológico, filho adotivo é tudo filho. É isso, sabe? Eu acho que isso, pra mim, não tem diferença. Não tem diferença, sabe? Quer reforçar esse ponto, né? 2 pontos, né, Dani? O primeiro é, por favor, estudem. Já que vocês querem, quem quer adotar, né? Estude o processo, faça os devidos cursos que tem no meio deste processo, leia, né? Se informe. E o outro é um pedido, né? Não diferencie uma coisa Tudo de igual. outra, né? No fim, é tudo igual. O processo de adoção, de cuidado, de carinho, de amor no íntimo, ele é igual. Então,
uma fala do Danilo, um pedido dele, né? Para que as pessoas se atentem cada vez mais, né, Danilo? Bom, eu estou aqui, ler um último comentário aqui do AZN Castro, dizendo parabéns, Sam e Danilo, vocês são pais maravilhosos, família feliz. E do Rafael, né? É isso aí, pai quem cria, quem cuida, quem ama, né? É isso aí. Então, o pessoal aí nos comentários está super concordando aqui com a gente, né, Danilo, a respeito desse processo. Danilo, por causa do tempo, então nós vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer as pessoas que puderam participar da nossa conversa, né? Assim como eu havia dito, essa live vai ser gravada, então talvez você que esteja assistindo a live nesse momento de forma gravada, né? Pode mandar mensagens para mim, eu posso repassar o Danilo algum comentário, alguma frase, alguma coisa que te tocou, né? Fique à vontade para poder enviar para a gente. Eu estou num processo de convidar pais para poder falar de temáticas aqui, então se você conhece alguém, algum pai, né, mais especificamente, que queira falar sobre um assunto específico de paternidade, para a gente poder fazer essa conversa ao vivo, fique à vontade, pode procurar a mim no meu perfil profissional, que é o Bruno MC, ou aqui no Desafios Paternos, e a gente dá um lugar, a premissa do projeto é essa, dar espaço, dar lugar para que os pais possam falar a respeito da paternidade, né, de uma forma saudável, querendo se desenvolver. Então é sempre um prazer ter pais como o Danilo aqui, podendo ter essa conversa, tá? Muito obrigado a todos. Danilo, muito obrigado por você ter disponibilizado esse tempo aqui para vir ter essa entrevista, essa conversa, viu? Sempre E bom mando um falar. grande abraço. Tá bom, então. Abraço a todos. Até mais, pessoal. Tudo de bom para vocês. Tchau.